Juízes, capítulo número 6, leremos a partir do primeiro versículo. Estamos nessa exposição do livro de Juízes, nessa série que intitulamos de Quando Deus Não É o Rei. E nós temos visto semana após semana o que é que tem acontecido com o povo de Israel, o que aconteceu com o povo de Israel naquela época. Então, com a sua Bíblia aberta, nos acompanhe. Juízes, capítulo de número 6. Vamos fazer a exposição de todo o capítulo, porém nós estaremos lendo apenas nesse momento os 10 primeiros versículos. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, temos lido a Tua palavra, pedimos a Tua bênção, ó Deus, para compreendê-la, ó Deus, para que seja aplicado no nosso coração, para a Tua glória. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos nessa série do livro de Juízes, e nós temos visto semana após semana o que é que tem acontecido com o povo de Israel. Esse livro de Juízes, às vezes na nossa mente, ou numa leitura mais superficial, a gente pode dar atenção apenas para algumas personagens dela, achando que são os heróis. Mas quando a gente vai analisar todo o livro, a gente começa a ver como aqueles homens, a quem Deus levantou para libertar o povo, como eles falharam, e como o povo de Israel falhou. O livro de Juízes, que esse termo significa libertador, mostra que aquele povo não tinha rei, e esse é o principal versículo ou tema do livro de Juízes, inclusive é o último versículo desse livro, lá no capítulo de número 21, e o livro termina dizendo: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. É um resumo do que acontecia com Israel. Eles não tinham rei, não tinham uma liderança central, principal. Deus não estava reinando naquele povo. Aquele povo não colocou Deus como seu rei. E nós temos visto semana após semana como o povo vai de mal a pior. O livro de Juízes é marcado, e nós temos visto aqui ao longo dessas semanas, por um ciclo vicioso, onde o povo começa a pecar, esquecer quem é Deus, e vem sobre eles a opressão pelo pecado. Eles clamam a Deus, Deus manda um libertador. Esse homem liberta, lidera o povo, e enquanto esse homem lidera o povo até segue a Deus, o povo até esquece da idolatria, daqueles caminhos maus. Porém, quando esse libertador, quando esse juiz morre, o povo abandona a Deus e volta a pecar, e volta a ser punido por causa dos seus pecados. A ser imposto a eles opressão pelos inimigos, ou de dentro, como vimos semana passada, do território, ou ao redor do território, como vamos ver hoje aqui. E o povo clama a Deus. Deus manda o libertador. O libertador liberta,
Quando morre, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o ciclo que acontece no livro de Juízes e que temos visto semana após semanas. E hoje nós vamos iniciar a história de Gideão. Passaremos mais algumas semanas tratando sobre Gideão. E algo que nós vimos já nas semanas anteriores, é que sempre a opressão se agrava. O povo abandona Deus e vai de mal a pior. Começa a se atolar nos seus pecados. E Deus, como é pai, tem aliança com esse povo, não quer ver aquele povo longe de si. E Deus envia um inimigo, como o inimigo lá do povo de Israel, para oprimir o povo de Deus, para que o povo de Deus possa se voltar para Deus. E cada vez mais a opressão começa a aumentar. Olha só o que é que diz aí, dos versículos 1 até o versículo 6. Mostra o sofrimento causado pelo pecado. O pecado que fez o povo se desviar de Deus, deixar de olhar para Deus, traz a sua consequência. Olha o que é que aconteceu. Os israelitas fizeram de novo o que o Senhor reprova. Isso aqui a gente já está calejado de ouvir. Diz, durante 7 anos, Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas. Midian era um povo lá das proximidades de onde Israel estava instalado ali na terra prometida. Não era alguém de dentro da terra prometida, como nós vimos semana passada, mas de fora, externo. E ele veio oprimir Israel. Agora é interessante, queridos, que nós vimos que na semana passada a opressão sobre Israel foram de 20 anos. Antes tinha sido de 18, de 8, agora diminuiu 7. Porém, o tempo foi menor, porém a intensidade foi maior. Olha o que aconteceu. Os midianitas, versículos 2, dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para se esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. O povo de Israel se esconde. Não tem mais como viver abertamente. A opressão era grande nesses 7 anos, foi muito intensa. Versículo 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Nada deixava vivo. Nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Aí o texto prossegue dizendo que aquele povo, quando vinha com os seus exércitos, devastava tudo. Eles quebraram a economia de Israel. Eles fizeram com que Israel se escondesse. Eles fizeram com que Israel não mais produzisse como antes. Imagine só, gente. Um povo cuja economia era baseada na agricultura. Agora eles não podem plantar. Agora eles não podem colher. Eles têm que viver escondido. Isso tudo, queridos, foi a mão de Deus pesando para aquele povo, porque é o povo de Deus, porque eles abandonaram a Deus. E Deus permitiu que isso acontecesse. O escritor aos Hebreus fala que, assim como um pai açoita o filho, disciplina o filho a quem ama, Deus faz com o seu povo, para que participe de sua santidade. Se eu e você é filho de Deus, irmãos, e tem coisas que dá errado na nossa vida, não tem coisa que a gente percebe, eu andei aqui no caminho tortuoso, vi que isso aqui deu errado. É Deus disciplinando, irmãos, colocando a gente no caminho, sabe? Para que a gente possa participar da sua santidade, para que a gente viva diferente. E Deus não entregou Israel à sua própria sorte, não. Deus enviou o inimigo para que Israel pudesse se voltar para Deus. Era afligido, quebrou a economia, 7 anos de grande opressão. Versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, quebrou o país. Até então a gente não tinha visto isso, semana após semana, mas agora nós vimos que quebrou a economia do país. E ele empobreceu, e ele clama a Deus. E nós vimos aqui um dos ciclos, parte do ciclo é o quê? O povo peca contra Deus, como diz o versículo 1, de novo fizeram o que o Senhor reprova, Deus manda a disciplina, é um povo dominar, um povo oprimir, e o povo vai e clama a Deus. E qual é a resposta de Deus? Manda um libertador. Só que aqui, nessa história, algo diferente acontece. Ao invés de Deus mandar
um libertador, Deus responde de uma forma diferente. Deus mandou um profeta falar a sua palavra para promover o arrependimento ao povo. Olha só como foi diferente dessa vez. Versículo 6 diz que o povo clamou a Deus por socorro. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Prosseguindo o texto, versículo 8. Ele lhes enviou um profeta. Até então, Deus levantava um juiz, um libertador. Agora Deus levanta um profeta, e o profeta é o quê? É a boca de Deus falando para o povo. Ele vai revelar a vontade de Deus, vai falar a vontade de Deus para o povo. Deus levantou o profeta, e qual foi a mensagem do profeta para o povo? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Deus livra o povo de Israel com um braço forte e poderoso, enviando aquelas 10 pragas. Deus abre o mar vermelho e faz o povo atravessar o mar. Deus conduz o povo de Israel durante 40 anos naquele deserto. Deus traz provisão de água, de pão, o maná que desceu do céu, de aves para servir de carne para eles. Proteção a nuvem durante o dia, evitando o desgaste maior, colocando sombra sobre o povo. A coluna de fogo à noite, afugentando os animais silvestres, aquecendo o povo, iluminando o caminho do povo. Fez o povo entrar na terra prometida, expulsa os habitantes da terra prometida, deu aquela terra por herança para que eles conquistassem. E Deus continua falando através do profeta, versículo 10: também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não ouviram. Deus faz isso tudo, Deus opera um milagre, Deus vem com a sua provisão, vem com a sua proteção sobre o povo, vem guiando, conduzindo, providenciando o que o povo precisa. E qual foi a resposta do povo para com a palavra de Deus, para com Deus? Não deu ouvidos à voz de Deus. Deus usa o profeta para trazer aquele povo ao arrependimento, fazendo com que aquele povo volte para Deus. Olhe de onde errou, faça igual o filho pródigo. Ele, quando estava no sofrimento, ele para e pensa: na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão e querer ser e ver se eu sou aceito como um empregado. Deus quer que o seu povo volte para si, olhe onde errou e olhe de novo para Deus e retorne os seus caminhos. Qual foi a resposta de Deus para o povo? Foi uma resposta de dar a sua palavra para trazer o povo para si. Agora é interessante, queridos, que Deus, Ele não depende, ou Ele não espera nosso arrependimento para providenciar a salvação. Deus já vem providenciando a salvação, e é por isso que nós nos arrependemos. Porque se Ele não produzir isso em nós, irmãos, se o Espírito Santo não vier também nos quebrantando, sabe, para nos arrepender, se Deus não estiver agindo, a gente por si só não consegue. Então Deus vem com sua palavra proclamando o arrependimento, e vem com a sua graça trazendo a salvação, trazendo a libertação. Olha o que é que diz o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, forte guerreiro, poderoso guerreiro.
Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o estou enviando? Deus veio com a palavra de arrependimento, mas com a sua graça, livrando o povo, trazendo um libertador para o povo. Para que aquele povo pudesse também ter aquele alívio, se arrepender e olhar para Deus e ser livre do mal que ele oprimia. É Deus quem vai à procura, é Deus quem levanta. Já percebeu que não é ninguém que se aparece do nada e se coloca como voluntário para ser libertador? É Deus que vai e levanta o libertador. Irmãos, é Deus que toma a iniciativa, sempre é assim. Sempre é Deus que está indo atrás do homem. É sempre Deus que está providenciando uma válvula de escape. É sempre Deus que está provendo a salvação. Como o profeta Jonas diz, a salvação vem do Senhor. É Deus quem provê a salvação. Não é o homem que produz. Não é o homem que se salva. Não é o homem que se converte dos seus caminhos e tem uma vida impecável agora e Deus agora o aceita. Não, é Deus que vem com salvação, transformando o homem para que o homem ande nos caminhos de Deus. É sempre Deus que toma a iniciativa. Queridos, se Deus não tivesse ido atrás de você e de mim, nem eu nem você estava aqui. Ele deu a palavra dele, deu a lei dele, mas isso não é suficiente. Porque a nossa natureza é má, nos leva para os nossos pecados. Ele fez o seu Filho vir ao mundo, morrer em nosso lugar numa cruz. Mas isso ainda não foi suficiente. Ele ressuscita Jesus, faz Jesus estar conosco, nos guiando, nos conduzindo. Mas ainda não foi suficiente. Ele vem, derrama o seu Espírito Santo sobre o seu povo, sela o seu povo com o seu Espírito Santo, mas ainda não foi o suficiente. Ele inspira homens para escrever a palavra dele, e ainda manda o Espírito Santo a estar conosco todos os tempos. Porque se não fosse assim, a gente não conseguia. E ainda a gente tropeça, né? É Deus, irmãos. Por isso, a mensagem que nós trazemos aqui, quer no domingo, quer na quarta-feira, é a graça de Deus que nos mantém na presença dEle. Não é a nossa força, não é o nosso poder, não é a nossa decisão, é a graça de Deus. E nós temos que nos submeter à graça dEle, confiar nele, e assim andar nos seus caminhos. Às vezes eu tenho dificuldade de crer, é verdade, porque nós somos assim. Confie em Deus, confie na graça de Deus e espere em Deus. Às vezes eu tenho dificuldade de perdoar, eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo pode trabalhar isso no nosso coração, confiar na graça dele para perdoar. Não consigo abandonar esse pecado, meus irmãos. Nós não temos força, mas o Espírito Santo em nós nos enche da sua graça. Porque se fosse assim, se a gente tivesse força, irmãos, pela lei do Senhor, a gente conhecendo a lei, a gente podia obedecer a Deus. Mas a lei nos mostra como pecadores nós somos e quão distantes estamos de Deus. Por isso precisamos da graça de Deus nos acompanhando, nos guiando e nos instruindo. Deus vem com sua graça sobre um homem, Gideão, para que aquele homem venha ser o instrumento de Deus para libertar o povo. Agora o detalhe, quem liberta é Deus, não é isso? Não foi Gideão que se prontificou, não foi que ele foi voluntário. Eu sou voluntário, viu? Pode me arregimentar aí, Senhor. Não foi ele que estava orando, Senhor, eu quero ser o líder, eu quero ser o juiz, eu quero estar à frente. Não, foi Deus que foi até ele, até Gideão. E onde é que Gideão estava? Ele estava fazendo um trabalho lá, no trigo dele, malhando o trigo, no lugar onde não era apropriado. Irmãos, ele estava num lugar onde fazia vinho, num lagar de uvas. É um ambiente que imagine mais ou menos, para a gente poder ter uma ideia aqui, imagine um tanque, onde se enche de uva ali, e pode pisar e aquela uva se transformar em vinho. Imagina o tanque. Era o lugar onde Gideão estava. Mas, o que ele deveria fazer, que era malhar o trigo, tinha que ser como um terreiro, um terraço, para que a palha pudesse se espalhar. Imagine, os irmãos aí devem conhecer, em zona rural tem umas áreas que o pessoal faz para que a água da chuva bata e
escorra para uma cisterna. Aí tem uma área grande que é cercada, um murozinho da altura de um tijolo, simplesmente para a água escorrer para a cisterna. Imagine mais ou menos, para a gente poder ter uma noção, uma eira, algo assim. Ou seja, era algo aberto. Gideão, por medo dos midianitas, estava no lugar fechado. Tendo mais trabalho naquilo que ele estava fazendo. Por medo. E Deus vai até lá e encontra-o. Ele estava nesse lugar, irmãos, porque daquelas paredes, talvez os midianitas não vissem que ele estava lá. Ele estava escondido, com medo. E Deus vai até ele, até Gideão. E diz que você é um homem valoroso, valente. Irmãos, Deus estava vendo algo em Gideão, estava trabalhando na vida de Gideão, que qualquer um de nós não ia ver nisso. Ia ver um covarde, um medroso. Mas Deus estava trabalhando na vida de Gideão, para mostrar que não é Gideão, é Deus. Não é a nossa força, é Deus. Não é a nossa capacidade, é Deus. Mas quando Deus nos abençoa na nossa força, na nossa capacidade, no nosso entendimento, na nossa inteligência, as coisas podem acontecer, irmãos. Mas é sempre Deus. E Deus vai até aquele homem, derrama a sua graça e chama aquele homem. E recruta aquele homem. É interessante que Deus chama Gideão. Versículo 14 que nós lemos, mas repetir, diz: o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando, Deus está enviando a Gideão. Agora é interessante, queridos, que Gideão, nesse diálogo, e aí a gente vai ver daqui a pouco, esse diálogo com quem Gideão está fazendo. Eu queria, nesse momento, se voltar para Gideão, depois a gente vai ver com quem está dando esse diálogo, com quem Gideão está dialogando. E Gideão, ele apresenta para Deus algo. Deus diz que escolhe Gideão, o Senhor está com Gideão, poderoso guerreiro. Versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor estivesse conosco, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos livrou do Egito? Gideão faz um questionamento, queridos, que por vezes nós fazemos. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Se eu sou filho de Deus, por que aconteceu isso? Se eu sou fiel, por que aconteceu isso? Se eu sou dizimista, por que aconteceu isso? Se eu frequento os cultos, se eu evangelizo, se eu participo do louvor, se eu prego, se eu dirijo, por que aconteceu isso? Queridos, se Jesus, que foi obediente, que o Pai rasgou, bradou do céu, eis o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Jesus só deu alegria ao Pai. E Deus permitiu o sofrimento na vida de Jesus. Imagina aí você. A escola do cristão, irmãos, numa das matérias está o que? O sofrimento, o sofrer. Não é para nós penarmos, ou ser uma penitência por nossos pecados, como se os estivesse pagando, não. É porque faz parte da vida do cristão. O nosso mestre sofreu, o Filho de Deus, o amado Filho de Deus sofreu. Eu e você vamos passar por essa sina, por esse caminho, por essa senda. Bem, se quiser seguir a Jesus, se não quiser, é possível que haja algo diferente. Mas o final é triste. Jesus diz: quem quiser me seguir, deve cada dia, o kit do cristão, negar a si mesmo, carregar a cruz, andar por um caminho apertado, passar por uma porta estreita e ainda sendo perseguido. Não é isso? O kit do cristão, os irmãos já estão cientes do kit do cristão. Isso é a vida cristã. Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se eu oro, se eu busco a Deus, se eu tenho procurado me livrar do mal, me livrar do pecado, me livrar do mundo. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, irmãos.
Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus e os teus pensamentos. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus e os seus. Os caminhos do Senhor são maiores, melhores, mais altos do que os nossos. Devemos confiar nesse Deus que cuida de nós. Foi assim com Jó. Devemos confiar em Deus, queridos. Porque tudo isso me aconteceu. O reverendo Augusto Nicodemos, ele usa uma frase impactante, maravilha do céu. Ele diz: se as coisas são assim na nossa vida, sofrimento, dificuldade, é porque é a forma onde Deus é glorificado de uma maneira máxima. Se fosse diferente, a glória a Deus não seria tão grande quanto é assim. Deus controla a nossa vida. Deus tem tudo sob o controle, irmãos. Nós devemos confiar em Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas devemos confiar em Deus. Gideão diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Queridos, mas diante de Deus, derrame a sua dor, derrame a sua súplica. Senhor, está acontecendo comigo. Senhor, eu estou buscando os teus caminhos. O salmista, ele faz isso, né? Você vai olhar os salmos, ele derrama o coração dele, ao ponto de pedir a morte dos inimigos. Como no Salmo 137, que ele diz que os filhos dos seus opressores fossem despedaçados. Em outro salmo ele diz: nos alegraremos quando banharmos nossos pés no sangue dos inimigos. Ele derrama o seu coração diante de Deus. Derrame o seu coração diante de Deus. Coloque diante de Deus. Ele ouve o seu clamor. Tem um colega de profissão, e ele falou algo maravilhoso, ele contou um testemunho maravilhoso. Derrame diante de Deus. Ele estava trabalhando, e vieram e fizeram um roubo numa lotérica, e levaram ele como refém, e o pessoal ficou dizendo lá na caminhonete: mata ou não mata, mata ou não mata, mata ou não mata, e tiraram ele de uma cidade aqui do Cariri paraibano, e largaram noutra cidade. Não mataram ele. E ele chegou em casa chorando, e colocou diante de Deus a situação: Senhor, eu sou teu servo, eu estava trabalhando, não estava fazendo algo errado não, toma providência. Ele derramou o coração dele diante de Deus. Ele colocou diante de Deus aquela situação. Pouco tempo depois, não sei se foi uma semana, ele falou: houve uma situação que parte do grupo estava envolvido no assalto, morreram, outros foram acontecendo algumas coisas. O que eu quero dizer é assim, que ele colocou diante de Deus o que aconteceu com ele, sabe? Coloque diante de Deus o que você está passando, o que eu estou passando. Ele entende. Ele entende. Não no sentido de desconfiar da ação de Deus, mas de derramar o coração diante de Deus. A Gideão diz: onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele não estava vendo mais aquilo que sabia desde criança, da mão de Deus poderosa livrando. Só que agora Deus diz: olha, vem Gideão, eu vou livrar através de você. Então aquelas histórias que aconteceram, você vai ver na sua vida que isso vai acontecer novamente. E Deus faz o recrutamento de Gideão, tal qual fez com Moisés. Se Moisés livra o povo ali do Egito, agora Deus vai usar Gideão para livrar o povo da opressão dos midianitas. E se você for olhar, o recrutamento é bem parecido. Gideão começa se esquivando, e Moisés também se esquiva, né? Gideão estava se escondendo do inimigo, né? Ele estava lá num lagar, malhando trigo, né? Num tanque de prensar uva, malhando trigo. Estava se escondendo do inimigo. Ele recebeu o chamado para libertar o povo de Deus. Deus vai até ele e diz: olha, você está sendo enviado. Deus fala qual era a missão para ele, e ele reclama. Se você for ver aí no versículo de número 15, Gideão diz que ele é um menor, o clã dele, a tribo que ele participa, é muito pequena, a família dele é pequena nessa tribo de Manassés, e ele ainda é um menor, é o que tem menos influência na família.
Então tinha tudo para dar errado. Como é que um homem vai liderar, vai ter que convocar tribos para a guerra, e ele sendo menor entre a sua família, e a sua família não tem expressão dentro da tribo. E a própria tribo que ele participava não era das mais influentes. Então ele se esquiva, tal qual Moisés. Moisés não põe desculpa, né? Eu não sei falar, não sei me expressar. O chamado de Gideão é bem parecido com Moisés. Mas, assim como Moisés, Gideão recebe a promessa que Deus estará com ele. No versículo 17 diz: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que tu estás falando comigo. Mas o Senhor fez a promessa que estaria com ele. Deus se manifestou de uma forma milagrosa, maravilhosa a Gideão. Aconteceu com Moisés. Se você for continuar lendo o texto, Gideão apresenta a Deus a situação de se é Deus mesmo que está com ele, que oferecer, ia preparar lá uma oferta, um sacrifício, uma oferenda, e aquela oferenda pega fogo e ele entende que é Deus. Moisés viu a sarça ardendo e não se queimava. Algo maravilhoso, além de outros milagres que Deus se revelou a Moisés. O chamado bem semelhante, o recrutamento de Gideão é semelhante ao de Moisés. Mas é interessante, queridos, que nesse diálogo que está ocorrendo entre Gideão e o texto diz, o anjo do Senhor, os estudiosos entendem que o anjo do Senhor aqui se refere a algo que é chamado de teofania, uma aparição visível de Deus. Se esse anjo está sendo enviado por Deus, e Deus é Espírito, e Deus está enviando, quem poderia ser? E aí, queridos, os estudiosos entendem que aqui é uma aparição visível de Jesus. É o anjo do Senhor que desce e vai falar com Gideão. Não é à toa que quando Gideão vê que aquilo era um anjo, o anjo do Senhor, ele fica espantado, pensa que vai morrer. Era uma aparição visível do Senhor Jesus. Agora é interessante que lá na frente, quando a gente vai ler o texto, que Gideão é chamado, é recrutado, quebra o altar, e a gente vai falar daqui a pouco, diz que o Espírito Santo encheu a Gideão de tal forma que ele convocou outras tribos. No versículo de número 34 e 35 diz: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou o Abiezrita para segui-lo, e enviou mensageiro a Manassés, chamando as armas, também a Assé, a Zebulon, a Naftali, que são tribos. Nós vemos a ação de Deus, do Deus Trino, agindo com seu Espírito Santo, com o próprio Jesus, e Deus Pai enviando. Queridos, na vida do homem, desde a criação, sempre Deus está agindo no Deus Trino. E nós falamos aqui, não lembro se foi quarta-feira passada, da ação desse Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, tem grupos aí, tem grupos religiosos que negam a Trindade. E a Trindade é uma das doutrinas básicas do cristianismo. Qualquer igreja que negue a Trindade não é cristã. Não é cristã. Tem uma igreja aí, de um grupo que canta uma música fenomenal, que eu amo de coração a música, mas eles não cantam a Trindade. Ou melhor, eles negam a Trindade. Qualquer grupo religioso que negar a Trindade não é cristão. Uma base do cristianismo é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só é possível a salvação porque Deus é trino. Porque se Deus não fosse 3 pessoas em um, a salvação era impossível. Não tinha como Deus ser justo e amoroso. Porque se Ele é equilíbrio em todas as suas atributos, Deus, da forma que Ele é justo, Ele é amoroso. E se Ele fosse um só, ou Ele ia exercer o amor, ou ia exercer a justiça.
Mas como nosso Deus é trino, ele exerceu o amor em Jesus e exerceu justiça em Jesus morrer numa cruz e pagar os preços pelos nossos pecados ao Pai. Só é possível a salvação porque Deus é trino. Deus é amor porque ele é trino, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele fosse só uma pessoa, como alguns segmentos religiosos falam, que Deus Pai se transformou no Filho, o Filho se transformou no Espírito, Deus não seria amor. Deus, na eternidade, ele já amava Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era amor. Ele é amor. E por ele amar, ele criou a humanidade para que expressasse esse amor. E aqui nós vemos a ação do Deus Trino, de Jesus, do Espírito e do Pai. Na criação não foi assim? Deus falou. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Deus Pai falou. Estava presente. E quem é que parava sobre a face do abismo, dando vida? Quem era? É o Espírito Santo. No início, na criação, Gênesis 1, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra, na vida de Jesus, o Pai brada no seu batismo, esse é o meu Filho amado, a quem tenho prazer, me comprazo. E quem guia, quem pousa sobre a cabeça dele como uma pombinha, é quem? É o Espírito Santo. E quem é que conduz Cristo ao deserto para ser tentado? É o Espírito Santo. Está lá a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus sempre está agindo. Deus envia o Filho. O Filho morre por nós, paga o preço. O Espírito Santo aplica a justiça em Cristo, aplica a salvação a nós. Então nós não podemos esquecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós já vimos quem é que está falando com Gideão. É uma aparição visível aqui de Jesus. E agora, Deus trabalha em Gideão. E Gideão, ele começa a libertar o povo, voltando à verdadeira adoração. O ministério dele começa, ele destruindo altares, construindo um altar para Deus e destruindo um altar para Baal. Olha o que é que diz o versículo de 24 a 26. Depois, faça um altar para o Senhor. Isso é esse diálogo que Gideão está tendo. Seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas o medo de sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não de dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado. E com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Ele destrói o altar que era da própria propriedade do pai dele, de um altar que era dedicado ao Deus que eles adoravam, chamado Baal. E ele constrói um altar ao Deus verdadeiro e oferece sacrifício. Então a primeira coisa que ele começa é restaurando a adoração a Deus, voltando à verdadeira adoração. Dizendo que somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. É o que Gideão está falando para o povo de Israel. É isso. E aí, queridos, no desenrolar da história, esse capítulo termina com aquilo bem conhecido que nós sabemos de cor, aquele teste de Gideão. Aquela prova que Gideão pede a Deus. Mas eu queria que a gente entendesse de outra forma. Que o que Gideão pede a Deus é que Deus mostre o seu poder, que ele reconheça quem é Deus. Ele quer conhecer de fato quem é Deus. E não simplesmente um capricho dele para confirmar aquilo que ele quer, se ele vai ou não para a batalha. Quem controlava as tempestades, na visão do povo lá da região, e o povo de Israel absorveu essa noção, era quem? E a natureza era Baal e outros deuses. E Gideão pede a Deus
para que Deus mostre o poder dele. E Deus mostra que controla a natureza. Então, o que Gideão quer, em última instância aqui, é que Deus se revele a ele como Deus Todo-Poderoso, como Deus é. Às vezes nós, irmãos, ficamos dessa forma caprichosa, né? E pegando esses textos aqui, desse trecho de Gideão, e meio que colocando a Deus, né? Senhor, se isso acontecer, eu vou entender que é a mão de Deus. Nós fazemos isso, né, irmãos, por vezes. Mas não precisa disso. Nós precisamos confiar em Deus. Foi o que Gideão fez. A prova, mas ele queria, não simplesmente para o capricho dele, mas saber quem Deus era. Ele queria confiar em Deus. Versículos 36 a 40, já estamos terminando. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água no orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer um teste com a lã. Desta vez, secar a lã, ficar a lã seca e o chão coberto de orvalho. E assim Deus fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho. Então vamos entender, queridos, que Gideão queria ver, confiar em Deus, queria ver a ação de Deus, como Deus Todo-Poderoso, confiando em Deus. Nós podemos olhar para Deus e confiar em Deus. E eu queria encerrar essa exposição nessa noite, trazendo 3 aplicações para nós. Primeiro, que Deus nos chama ao arrependimento através de sua palavra. E o arrependimento para nós, cristãos, irmãos, ainda está em voga. Nós temos que, dia após dia, nos arrepender dos nossos pecados. Nós pecamos, nós falhamos. Isso aqui não é só aquele pessoa que não conhece a Cristo e agora tomou conhecimento. Não. Nós devemos nos arrepender, sabe? Dia após dia. Essa é a mensagem que João Batista pregava às multidões: raças de víbora. Quem deu a ideia que vocês vão fugir da ira que se aproxima, dei frutos que mostrem arrependimento. Foi a mensagem de Jesus. Ele começou a pregar: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E essa foi a mensagem dos apóstolos. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado no nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. Deus nos chama ao arrependimento. E aqueles que ainda não têm a fé em Cristo, mais ainda, né? A olhar para Cristo em arrependimento. Isso é através da sua palavra. Se ele usou um profeta lá para chamar o povo ao arrependimento, porque o povo deixou de olhar para Deus, nós temos a palavra de Deus que nos chama ao arrependimento. Segundo o que nós vimos nessa noite, guarde seu coração, é que é Deus quem liberta. Foi Deus que libertou no passado. E é Deus que ainda continua libertando e operando. Gideão achava que as coisas tinham ficado para trás. Por que isso não aconteceu? Deus não está mais conosco. Porque aquilo que nós ouvimos falar, irmãos, Deus, foi Ele que sempre libertou. E é Ele quem continua operando e nos livrando e nos libertando. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo que liberta. Paulo diz que foi Cristo que nos resgatou dos reinos das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É Ele que nos resgatou e nos libertou. E é Ele que continua operando, queridos. É Deus através de Jesus. E por fim, podemos saber quem é Deus. Assim como Gideão quis confiar em Deus, sabendo quem era Deus, nós podemos saber através da palavra de Deus. E ela revela quem é esse Deus, que é Cristo. Nós não precisamos desse teste de Gideão mais, irmãos. Nós temos a palavra de Deus, que nos diz quem é esse Deus que se revelou em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer conhecer quem é Deus? Olha para Cristo. E aqui conta a história de quem é esse Cristo, que nos salvou, que nos libertou.
O escritor dos Hebreus diz: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus e a Bíblia mostra quem é esse Jesus. Foi o que morreu por nós, foi o que nos libertou, é o que nos guia. Era o que o povo de Israel precisava, de um juiz perfeito, de um libertador perfeito, que nós encontramos em Cristo. Ele nos dá descanso, Ele nos liberta de forma completa e nos faz seguir em seus caminhos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Deus, no nome de Jesus, nós encontramos a Cristo. E mais do que isso, foi Cristo quem nos encontrou, porque nós estávamos perdidos e nele fomos achados. O Senhor estendeu as mãos para nós. É o Senhor que estende sua mão direita e nos sustenta por essa mão direita. Ó Deus, não somos nós que vamos a Ti, mas o Senhor que vem a nós. Obrigado. Obrigado, Cristo, porque Tu és o nosso libertador. Não precisamos de outro, não precisamos de outro herói, de outro salvador. Nós temos a Cristo e Ele nos libertou, nos salvou e Ele nos conduz até a cidade santa. Se Israel entrou naquela cidade, não conseguiu conquistar o território dos inimigos, mas em Cristo, Ele derrotou o império das trevas, Ele derrotou Satanás, Ele derrotou o pecado, e no último dia, naquele bendito dia, há de derrotar a morte, de forma que a morte não mais há de nos assolar para a Tua glória. Era de um libertador desse que nós necessitávamos, Senhor, e nós já temos em Ti, ó Cristo. Nos faz viver, ó Pai, a plenitude, ó Deus, de vida na Tua presença. Nos faz confiar em Ti, ó Espírito Santo, em nós. Trabalha, Espírito Santo, no nosso coração, para a Tua glória. É o que nós Te pedimos nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sente rapidinho para a gente dar os